Pessoal, tá falando com vocês aqui. Essa questão, tudo que está acontecendo no mundo, né? Uma agitação completa. A pandemia chegou, deu uma paradinha em todos nós. Fez. Tem um. Quem que tá com o microfone? Aí, ó. Deixa eu ver se melhorou. Estão me ouvindo bem? Sim. Aqui okay. Sim. Beleza. Aqui, então, não é querendo te interromper, não? Desculpa, em vez de ser Alex aí, é porque minha menina faz aula pelo Meet, entendeu? Aí tá, nome é Alex, mas o meu nome é Paloma. Tá, deixa eu te falar, tem como você mudar isso aí? Porque na hora de eu emitir o certificado, eu não vou saber quem é a Paloma, entendeu? Então o que você vai fazer? Sai de novo, sai e entra. Pode ser que está assim porque eu não sei se o e-mail dela está registrado lá no Meet. Né? Se for Entendi. isso, você tenta entrar com o seu e-mail, tá? Tá, beleza. Vai, sai e volta. Bom, gente, voltando ao que estávamos falando aqui, a correria do dia a dia, né, faz a gente esquecer um tanto de coisa e esquecer a coisa mais importante de tudo, que é a vida. É esquecer de quem nós somos, né? Quem está comigo há um bom tempo aí, né, eu falo muito sobre essa questão de missão, visão, valores, a importância disso, tanto para o mundo empresarial e, obviamente, você como uma pessoa física deve saber dessas coisas. Então, hoje nós vamos parar de falar sobre educação financeira, parar de falar sobre um tanto de coisa que está relacionado ao profissionalismo, para a gente falar hoje sobre o profissional. Mais especificamente sobre a vida do profissional. Não a vida do profissional como profissional, mas a vida, a essência, ok? E para isso, eu chamo para falar um pouquinho sobre esse tema, Carlos. Vai lá, Carlos. Tudo com você agora. Eu estou aqui também observando aqui e se precisar alguma coisa, eu estou aqui, tá bom? E eu vou, obviamente, trocar figurinha com você quando eu achar que é necessário. Perfeito, meu amigo. Valeu. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Né? Hoje, na verdade, é um bate-papo. A gente vai trocar uma ideia aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, nem precisa deixar no final, né? No final a gente vai conversar, eu vou abrir para vocês. Mas, se quiser comentar algo ou perguntar alguma coisa, a qualquer momento, fiquem à vontade, tá bom? Meu amigo, eu posso compartilhar minha tela aqui? Claro, pode ficar à vontade. Eu acredito que você já tenha permissão aí, não tem? Deixa eu ver, vamos ver. Tem. Tem, né? Então pode ficar à vontade aí, cara. Estão vendo aqui a minha tela? Sim, ok. Assistindo perfeitamente. Tá. Bom, então hoje nós vamos conversar. Essa palestra, ela tem por nome Vida Plena. Eu vou até colocar aqui para eu acompanhar também junto com vocês. Só um minutinho. Porque aí fica melhor para mim. Bom, pessoal, eu sou Carlos Anunciação. Como nosso amigo falou, eu sou o Antônio Carlos, sou o Carlinhos, sou o Carlos Anunciação. Na verdade, como eu estava brincando no começo, acho que nem minha mãe lembra mais que eu chamo Antônio Carlos, né? Porque já virou Carlinhos em todos os lugares. E a ideia hoje aqui é a gente trocar umas ideias, bater um papo e tal. E seria interessante se vocês tivessem, de repente, perto de vocês aí, um papel, alguma coisa, um papel e uma caneta, para vocês anotarem algum conceito, anotar alguma coisa que vocês achem aí interessante. Deixa eu só desligar o áudio aqui. Pronto. Professor, estão me ouvindo bem? Que eu acabei de mutar o áudio do celular aqui. Está tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Perfeito, Carlos. Sim. Sim. Então, antes de fato, começar a trabalhar o tema, eu queria que vocês prestassem muita atenção num vídeo pequeno que eu vou passar para vocês agora, e se vejam nesse vídeo.
Prestem muita atenção, essa vai ser o começo da nossa palestra, aí depois eu falo melhor quem é o Carlinhos. Vamos lá. Olá, você é feliz? Não estou perguntando se sua vida financeira está bem, se possui bens, nem se é respeitado em seu trabalho. Não me refiro ainda ao carro que dirige e muito menos no que as pessoas pensam sobre você. Só quero saber se você é feliz. Sempre estamos correndo e por isso não nos damos conta das maravilhas ao nosso redor. Dos raios de sol, da luz que ofusca sua visão, do som dos pássaros, da chuva, do toque de alguém especial. Você já tocou alguém hoje? Já estendeu sua mão? Já ofertou seu sorriso? Já emprestou seu ombro? Você já viveu hoje? Deus nos deu a vida e precisamos ser felizes. E não me refiro à felicidade da aposentadoria, do final de semana ou do feriado prolongado, mas sim na do dia a dia. Seja feliz também na segunda-feira chuvosa, busque nela aquilo que lhe satisfaça. Se não há prazer em acordar para trabalhar, busque outro emprego. Se não sabe fazer mais nada além do que já faz, aprenda, estude, planeje, viva o sonho talvez esquecido. Cante, dance, pinte, escreva, interprete, goze. Mas faça algo que o estimule. Nossa felicidade não está em alguns acontecimentos, não está naquela ou naquelas pessoas e nem no fim do caminho. Lá deve estar a certeza de que viveu intensamente cada segundo. O futuro é incerto, mas a felicidade é imprescindível. Você pode e merece ser feliz. E isso só depende de você. Bom, pessoal, por que eu já comecei falando sobre isso? Por que eu já comecei mostrando esse vídeo? Porque eu entendo que o nosso objetivo maior de vida é sermos felizes. Se eu perguntar para cada um de vocês o que é a felicidade, o que é ser feliz para vocês aí que estão me assistindo agora, de certo que cada um vai dizer uma coisa. Alguns vão dizer que é ter dinheiro, outros vão dizer que é fama, talvez alguém vai dizer que é ter saúde, para aquele que não tem saúde, ou é ter uma família, ou é fazer o que gosta, ou felicidade é não fazer nada, é poder ficar a vida inteira sem fazer nada, mas cada um vai ter uma ideia diferente de felicidade. Mas o que eu consigo perceber dentre todas as pessoas, um ponto em comum de todas as pessoas, são alguns comportamentos, alguns pensamentos que nós vamos abordar aqui, que a gente vai conversar aqui. E nesse sentido, eu já faço uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês pensassem aí para responder. Por que vocês fazem o curso que vocês fazem? Por que vocês estão casados? Ou por que não estão? Por que vocês namoram? Ou por que não namoram? Por que vocês estão me assistindo agora? Essa última é mais fácil, né? Porque vocês têm que me assistir, não tem jeito. Faz parte do curso. Não, mas para além disso, por que vocês fazem o que vocês fazem? E aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês estão fazendo agora, aquilo que vocês fizeram ontem, ou aquilo que vocês vão fazer daqui a pouquinho, quando essa palestra acabar. Qual é a relação que isso tem com vocês, com a vida de vocês, com o eu interno de vocês, com aquilo que vocês são de fato? Qual é a relação? Bom, eu disse aqui que, de fato, é difícil explicar o que é a felicidade. Mas eu tenho uma maneira de entender lá, de acordo com o que eu penso, de mensurar se de fato uma pessoa foi feliz ou não.
Só que isso eu só consigo mensurar lá no final da vida da pessoa. Depois que ela já viveu os 130, 112 ou 150 anos de vida, eu tenho uma maneira de mensurar. E essa maneira, ela se divide entre aquelas pessoas, a felicidade se dividiria então entre aquelas pessoas que podem cantar a canção que vocês vão ouvir agora e aquelas que não podem cantar. O que eu quero dizer com isso? Que se vocês chegarem no final da vida de vocês, podendo cantar a música que nós vamos ouvir agora, eu vou entender que a vida de vocês, de fato, valeu a pena. Então eu vou pedir para que vocês, eu vou colocar a letra da música na tela, em inglês e a tradução, e nós vamos cantar juntos essa música e vamos analisar essa letra, pessoal. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of rich and certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway and more, much more than this I did in my way. Regrets I had, I feel, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so I threw it out as empty. I planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this I did in my way. Yes, there were times I surely knew that I did all more than I could chew. Go through it all, and there is doubt. I have it all, and spit it out. I face it all, and I should talk, and did in my ways. I've loved, I lied and cried, I had my fill, my share of losing, and now I still subside. I'm fine at all, so I'm musing to think I did all that, and may I say, not in shy way. Oh no, not me. I did in my way. For why is man? Why is God? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words are what I need. The record shows
I to the blow and did in my way. Então, pessoal, por que eu coloquei essa música aqui? Foi para a gente entender que na vida nem sempre a gente vai conseguir fazer as coisas do jeito que a gente faz. Embora a gente siga o nosso caminho, e a música ela deixa muito bem claro aqui, que às vezes ele conseguiu, às vezes não conseguiu, às vezes ele tentou mastigar mais do que ele podia engolir, né? E nesse momento é possível que ele tenha quebrado a cara, tenha errado, mas ele sempre seguiu o caminho dele. Ele sempre fez aquilo que ele queria fazer. E aí eu pergunto para vocês, e vocês? Estão seguindo o caminho de vocês? Vocês estão fazendo aquilo que de fato vocês gostariam, de fato aquilo que vocês queriam fazer? Não tenham dúvida. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, tenha fama, ela tenha aparentemente tudo que muita gente já sonhou, ele também tem dificuldades, também tem problemas. E nós podemos muito mais do que acreditamos às vezes. O que falta para a gente? Realmente entender o que a gente quer, de fato entender quem nós somos e saber qual é o caminho a ser trilhado. O que é que vai me levar de onde eu estou hoje até o lugar onde eu quero chegar? E isso, de fato, depende de vários fatores. Vocês podem dizer para mim que, mas não é fácil, porque a minha vida não é fácil, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque as coisas são difíceis. Para mim, são difíceis sim, mas isso vai depender muito mais de você mesmo, de mim, de nós, do que do meio externo. Bom, mas vamos lá. Para ter o que eu chamo de vida plena, uma das melhores coisas, já que a gente já sabe que lá no final todos nós temos que poder cantar My Way, o que a gente tem que fazer, então, no meio desse caminho, para, de fato, conseguirmos cantar My Way no final? A primeira coisa que eu acredito é saber, de fato, quem eu sou, ou quem nós somos, quem são vocês. E eu vou usar o meu exemplo para mostrar para vocês que nem sempre eu soube responder essa questão, nem sempre eu soube, de fato, quem era o Carlinhos, né? Vejam que em um determinado momento da minha vida, eu me peguei fazendo várias atividades diferentes. Na verdade, eu gosto de fazer várias atividades diferentes. Eu falei aqui para vocês, acho que nem falei, mas hoje eu sou funcionário público, né, há mais de 20 anos, trabalho no Tribunal de Justiça, mas eu faço algumas outras coisas. E certa parte da minha vida, as pessoas me pegavam fazendo uma pergunta, que teoricamente seria uma pergunta simples, mas que eu tinha muita dificuldade para responder. As pessoas me perguntavam assim: poxa, Carlinhos, mas o que você é? Ou o que você faz da vida? Ou quem é o Carlinhos de verdade? Porque eu cantava, eu sempre gostei, minha vida sempre foi uma vida musical, né? Mas eu era advogado, era formado em Direito, eu sou funcionário público, mas nem sempre fui do tribunal, né? Eu era policial militar, aqui em São Paulo. Então, eu era policial, eu era advogado, eu era cantor, e aí, às vezes as pessoas falavam para mim o seguinte, falavam assim: olha, Carlinhos, mas você tem que escolher alguma coisa para ser. Quem quer ser tudo, não consegue ser nada. E aí, pessoal, eu me pegava pensando, eu falava assim: caramba, isso é um problema, porque o que eu sou? E aí, eu chegava em casa e eu pensava, e eu decidia. Eu tomava uma decisão, falava: olha, o que eu sou é policial militar, então eu vou ser o melhor policial que eu conseguir. Só isso, tudo isso, foco, determinação, sou polícia.
E aí, pessoal, passava uns 6 meses, passavam-se alguns meses, e aí alguém falava assim: poxa, Carlinhos, nunca mais você fez um show, né? Nunca mais a gente viu você cantar. Olha, fulano de tal, aí eu ouvi dizer que vai te convidar para cantar no casamento, né? Que você não está cantando mais em casamento. E aí, dentro de mim, ficava borbulhando aquela vontade, pessoal, de cantar. E aí eu cantava no casamento. E aí, daquele casamento, alguém escutava, chamava para tocar num bar, e aí eu já começava a tocar 1, 2, 3 vezes por semana em lugares fixos, e aí eu já não me importava tanto lá com os planos primeiros, que eram de ser só funcionário público, começava a cantar, e aí alguém chegava depois de 6 meses e falava assim: olha, tem uma tese jurídica aí que a gente precisava de alguém para dar uma aula ou para explanar para a gente, ou você não quer me ajudar no escritório, alguma coisa do tipo. Quando eu ia ver, professor, eu já estava envolvido ali com a questão jurídica e já não me preocupava tanto lá com o funcionário público, nem com o músico, e aí eu ficava pulando. E aí as pessoas falavam para mim: ó, você tem que saber o que você quer da vida. Você tem que escolher uma coisa, ter foco e seguir ela. E aí, quando eu chegava em casa, que eu colocava a cabeça no travesseiro, eu falava assim: meu Deus do céu, nem eu sei o que eu quero da vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que isso serve para muita gente. Talvez para algum de vocês que estão me assistindo agora, talvez algum de vocês passem pelo mesmo dilema. E aí eu tinha que achar uma solução para isso. O que eu faço, pessoal? O que eu escolho? Eu jogo um dado no chão, escolho, peço para alguém escolher para mim, vejo a que paga mais, a que dá mais dinheiro, né? A que fica mais bonito na foto. O que eu faço? E eu comecei a correr atrás dessa resposta. Quando a gente começa a correr atrás dessa resposta, para entender quem nós somos, onde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer da vida, e esse já é um momento mágico na nossa vida, porque a gente sai da inércia para, de fato, conseguir alguma coisa. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que para algumas pessoas, e não há certo nem errado, mas para algumas pessoas é necessário seguir apenas um caminho, trilhar um caminho, fazer um planejamento, seguir aquela profissão a vida inteira, fazer aquilo a vida toda e tá perfeito. E elas vão conseguir ser felizes assim, e se de repente elas forem fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, elas vão se sentir sufocadas de atividades, não vão conseguir gerir bem o seu tempo e vão se perder. Então, para essas pessoas, é muito importante e necessário que elas sigam apenas uma profissão, apenas um caminho. Só que eu percebi que, no meu caso, era diferente. Eu era diferente dessas pessoas. E o que as pessoas que falavam para mim que eu tinha que seguir apenas um caminho ali, elas não tinham esse conhecimento, porque, de repente, para elas, é necessário que elas sigam um caminho apenas. E aí, eu acabava querendo seguir, na verdade, a vida delas, não a minha. E aí eu comecei a perceber que o que faltava para mim não era escolher apenas uma profissão, mas encontrar um meio, né, de exercer, de fazer tudo aquilo que eu gostava, tudo aquilo que me define como pessoa. Hoje, eu não me vejo fazendo uma coisa só. Eu sei que não é fácil, que vai muito tempo, que não sei o quê, mas eu sei que se tirar algo da minha vida, vai ficar faltando alguma coisa. Então, hoje, eu celebro casamentos, né? Eu atendo como coach, como palestrante, sou funcionário público e, professor, antes da pandemia eu era cantor, né? Antes da pandemia. Agora eu sou cantor de vez em quando em lives, né?
em lives, porque a gente não está podendo fazer mais shows. Aliás, eu tinha um show num teatro aqui de São Paulo, ano passado, era um show legal, um teatro aqui, que era em abril do ano passado. E aí, 15 dias antes, né, a direção do teatro desmarcou o show e marcou para abril desse ano. Né? Não preciso dizer que quando chegou em março, me ligaram de novo e falaram assim, olha, vamos desmarcar esse show, vamos pensar em abril de 2022, né, pessoal? Vamos ver se abril de 2022 eu vou conseguir fazer esse show. Mas vamos lá. Mas o que faltava para mim? Não faltava a clareza de entender quem era o Carlinhos de verdade. Qual é a diferença entre o Carlinhos e essas outras pessoas que conversavam comigo, né? Veja que se eu adotasse apenas, olha, eu vou ser só o celebrante de casamento, ia faltar algo para mim. Se eu fosse só funcionário público, ia faltar algo para mim. Agora, para eu conseguir fazer tudo isso, demanda, né, algum planejamento, eu tenho que ter uns cuidados adicionais. E é isso. Então, a primeira coisa para vocês pensarem, o que faz vocês felizes de verdade? E aí, dentro disso, algo que o nosso professor até já comentou no começo, vem uma pergunta extremamente diferente. Vejam, eu coloquei aqui, celebrante, coach, funcionário público, palestrante e cantor. E aí vocês me perguntam, e sobre missão de vida? A sua missão de vida é ser todas essas profissões? E aí eu faço uma pergunta para vocês. E deixo aberto para vocês abrirem o microfone aí e me responderem. Vocês já pensaram sobre a missão de vida de vocês? Vocês têm, de forma clara, qual é a missão de vida? Vocês entendem, de fato, o que é missão de vida? Quem quiser falar, pode falar. A palavra está com vocês. Alguém conhece a sua missão de vida? Já pensou a respeito disso? Eu ainda não pensei sobre o assunto, não, mas é uma boa pergunta para se pensar daqui para frente. Uma boa pergunta. Por isso que eu tinha pedido para vocês pegarem um papel e uma caneta, que agora já é o momento de anotar. Qual é minha missão de vida? Alguém mais quer compartilhar com a gente? Bom. Pessoal, vocês estão recebendo um processo de coach aqui, hein? Processo de coach, é isso. É um processo de coach. Não, e assim, para quem não sabe, tirar o coach da gente. Para quem não sabe o que é isso, a gente está falando de um serviço que você, em algum momento na sua vida, você pode precisar e você vai pagar caro para você responder essa pergunta. Então, já que vocês estão aqui, eu até brinco com vocês, é uma brincadeira com muito fundo de verdade. Em uma sala como essa, você pode errar à vontade. O que não deve ser errar lá fora. Ok? Sim, então erra aí, gente. Fala aí, é o momento. Acho que alguém ia falar, eu interrompi. Quem que era? Bom, eu vou seguindo. Se vocês quiserem voltar nesse assunto depois, se quiserem falar. A Ana voltou aí. Opa, Ana. Pode falar, Ana. Olha, antes eu tinha pensado, né, que eu queria muito fazer psicologia e serviço social. E hoje em dia eu já não penso assim mais, eu ainda não sei realmente o que eu quero para o futuro. Então, realmente é uma hora para parar, para pensar o que a gente quer, principalmente vivendo nessa pandemia, né? Igual a gente está, temos que ver o que a gente quer para nossas vidas. Mas então você é da área de humanas, Ana? Sim. Muito bom. Pessoal, vamos lá, missão de vida. Veja que interessante. Eu tenho um sócio, tenho uma empresa chamada Assessora Vidas, e eu tenho um sócio. Esse sócio, ele é ex-padre.
né? Ele era padre, ele foi sacerdote por mais de 20 anos, e aí ele acabou se apaixonando, queria ter uma família, saiu, deixou o sacerdócio, quer dizer, na verdade, quem foi padre por 20 anos, né, professor, pode sair da igreja, mas deixar de ser padre, ele não vai conseguir Jamais. nunca, jamais. Nunca. E aí, hoje ele é casado e é meu sócio, mas ele não vai mais para a igreja rezar a missa, não é mais padre. Quando a gente pensa, e por que eu estou falando dele? Quando a gente pensa em missão de vida, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o exercício profissional, o exercício de uma profissão. E é muito comum, e eu digo que acho que 90% das pessoas acabam atrelando a sua missão de vida à sua profissão. E, na verdade, pessoal, olha só, Ana, que interessante. Na verdade, a nossa missão de vida não é a nossa profissão. Ela não está obrigatoriamente atrelada à nossa profissão. A nossa profissão, aliás, ela é um meio pelo qual eu posso exercer a minha missão de vida. Mas a minha missão de vida não se confunde com a minha profissão. Olha só. A minha missão de vida, eu vou compartilhar com vocês a minha missão de vida. A minha missão de vida é aquilo que me define como pessoa, aquilo que eu quero fazer pelo resto da minha vida, porque quando você tem uma missão de vida clara, alguns pontos. Primeiro, você começa a exercer essa missão de vida no momento que você a define, ou como no meu caso, eu já exerci a minha missão de vida, eu só não sabia que ela existia. Eu só não sabia o que era missão de vida e eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas eu já vivi a missão de vida. Então, ela começa ali de forma consciente, quando você fixa qual é a sua missão de vida e você trabalha por toda a sua vida até o derradeiro dia da sua vida. A minha missão de vida, eu digo que é me valer daquilo que há de melhor em mim, a fim de despertar ou potencializar aquilo que há de melhor no outro. Então, por exemplo, eu estou aqui agora. O que eu estou fazendo agora? Nós estamos aqui num bate-papo, né? Estamos aqui, pode chamar de bate-papo, de palestra, de como vocês quiserem, mas nós estamos aqui no bate-papo. Eu estou tentando me valer daquilo que eu conheço para despertar em vocês o melhor que há de vocês, ou uma coisa boa que há em vocês, ou não despertar, mas de repente potencializar. Então aqui eu não estou apenas ministrando uma palestra, eu estou exercendo a minha missão de vida. Vamos pensar no meu sócio. Vamos pensar que se eu perguntasse para ele alguns anos atrás, qual que era a missão de vida dele, e ele falasse assim para mim: Carlinhos, minha missão de vida é ser o melhor padre que eu puder. Minha missão de vida é essa. Eu recebi a missão divina de Deus de ser padre. Vamos analisar a vida dele hoje. Hoje ele não é mais padre. Se eu disse, é um silogismo, se eu disse que a missão de vida ela só termina no nosso último dia de vida, e ele era padre e ele não é mais padre, quer dizer que a missão de vida dele acabou. Então ele já pode morrer feliz? Creio que não, né? Espero que não. Ele ainda tem muita coisa pela frente. Vejam que eu podia falar assim: a missão de vida de um médico é ser o melhor médico que ele puder ser. E se acontecer um revés na vida dele e ele tiver que largar a profissão? E se ele perder o CRM? E se o advogado perder a OAB dele e não puder mais advogar? Acabou a missão? Esvaziou-se a missão de vida do médico, do advogado e lá do padre? Não. Porque, na verdade, falando do Wilson, né? Vamos dar nome ao meu sócio, é o Wilson, o ex-padre Wilson. Vamos falar do Wilson. Eu gosto de usar o exemplo dele porque é muito legal. A missão de vida dele poderia ser, como de fato se vocês conversaram com ele, é isso que ele vai dizer. A missão de vida dele é pregar o evangelho, levar as pessoas a boa nova de Cristo.
Então, veja, professor, que se ele for padre, se ele for carpinteiro, se ele for engenheiro, cozinheiro, qual professor, né, ele é professor, mas qualquer profissão que ele queira desenvolver, que ele queira desempenhar, ele vai conseguir viver a missão de vida dele. A missão de vida dele não se esvaziou quando ele saiu da igreja. Se o médico ele tem lá uma missão de vida de promover a saúde das pessoas, ele pode fazer isso, ele não vai poder mais clinicar, mas ele vai poder ajudar as pessoas a terem uma boa saúde a vida inteira. Então, eu convido vocês a escreverem aí em algum lugar, para vocês lembrarem depois, o que define vocês? Qual é a missão de vida de vocês? O que vocês gostariam de fazer, né, na vida toda? Eu costumo brincar, professor, e veja, aqui não é uma crítica, mas eu estou falando, veja que eu disse no começo que cada pessoa é diferente uma da outra. Eu gosto de várias coisas, então, para mim, fazer uma coisa só é ruim. Então, imagina só, uma pessoa que trabalha numa metalúrgica e ela faz arruela. Pessoal, sem arruela, o mundo não funciona. Sem arruela, eu não consigo fazer motor. Sem motor, né, sem a revolução industrial, sem tudo isso, a gente volta para, né, a gente começa a caminhar para trás. O mundo, como a gente conhece hoje, não existiria. Então, nós precisamos que pessoas façam arruelas. Agora, imagina, de uma hora para outra, eu não gosto disso, para mim, porque eu gosto de várias atividades. Então, para mim, ficar o dia todo fazendo a mesma tarefa todos os dias, para mim, ia ser maçante, para o Carlinhos. Conheço pessoas da minha família que fazem e que gostam. Ótimo, graças a Deus que tem gente que gosta de coisas diferentes. Mas imaginem eu, Carlinhos, sou obrigado a partir de amanhã a fazer arruela. Alguém, professor, fala para mim, ó, a partir de amanhã você vai bater cartão das 8 da manhã às 18 horas, você vai fazer arruela todos os dias de segunda a sábado. Eu tenho duas coisas, entre duas eu escolho uma. Eu posso ir fazer as minhas arruelas triste da vida, pé da vida, né, e viver uma vida sofrível, ou eu posso desenvolver uma missão de vida que seja, por exemplo, a minha missão de vida mesmo, que é me valer do que há de bom em mim, a fim de despertar ou potencializar aquilo que há de bom no outro. Na hora que eu estou fazendo a minha arruela ali, eu posso estar conversando com o meu colega do lado e posso estar passando algum conhecimento para ele, que é o que eu gosto de fazer. Eu posso sair de casa para ir para o trabalho, parar no ponto de ônibus, professor, e usar algum conhecimento, alguma técnica de coach com uma pessoa que está no ponto de ônibus que eu nunca vi, mas que puxou assunto comigo ali. Então, vejo que a minha missão de vida, eu posso viver ela em todos os momentos da minha vida. O que precisa? Eu conhecer minha missão de vida. Veja que eu fiquei bastante tempo nesse ponto aqui, porque se de tudo que eu falei, ou de tudo que eu ainda vou falar para vocês, se vocês esquecerem de tudo, mas se vocês se lembrarem da missão de vida, eu dou essa palestra por totalmente ganha. Então, pensem, qual a missão de vida de vocês? Segunda pergunta interessante, eu gostaria também que vocês anotassem. Quais são os valores pessoais de vocês? Olha que frase linda que a gente escuta por aí, ou que a gente lê por aí, as pessoas falando que o nosso mundo não tem mais valores. A nossa sociedade, ela não tem valores. Ou então, os valores estão invertidos. Ou então, as pessoas mais velhas falam assim, os valores de agora são diferentes dos valores da minha época. Hoje, as pessoas não têm valores. Pessoal, prestem atenção nisso. Olha só. O que é a sociedade? A sociedade é a união de pessoas. Então, nós aqui que estamos nessa palestra, nós fazemos parte da sociedade. Sociedade só existe porque existem pessoas.
Se a sociedade não tem valores, significa que as pessoas não têm valores. Porque nós somos a sociedade. E aí eu pergunto para vocês, quais são os valores que definem vocês como pessoas? Quais são os valores que, de fato, definem vocês e que, de fato, vocês gostariam que as pessoas lembrassem de vocês? Por quais valores? Vejam que eu gosto muito de, às vezes eu converso com as pessoas e eu sempre pergunto para as pessoas, quais são seus valores? E aí, professor, as pessoas, geralmente elas respondem, mas o que elas fazem? Elas param, elas pensam e algum valor legal, aí elas falam assim, honestidade, né, sinceridade, e elas vão falando algumas coisas que são legais, que são bonitas, mas não necessariamente que elas vivem no dia a dia. E por quê? Porque talvez a nossa família não tenha passado isso para nós de uma forma muito clara. Eu falo pelo meu caso, né? Pelo meu caso, eu só fui pensar em valores pessoais quando eu já tinha certa idade. A minha vida, a maior parte da minha vida, eu não tinha essa consciência. E é isso que eu quero despertar em vocês. Quais são os valores pessoais de cada um de vocês? O que define vocês como pessoas? Por exemplo, se a pessoa falar assim, meu valor supremo é honestidade. Meu valor... Porque nós falamos sobre políticos, né? A gente tem o costume de falar assim, mas político é tudo desonesto. Vejam, os políticos, não que eles sejam, isso não é verdade. Existem políticos desonestos e existem políticos honestos. Mas, de qualquer forma, mesmo esses desonestos, eles não vieram de Marte, eles vieram da nossa sociedade. E aí a gente fala deles, que eles são desonestos, mas quando eu posso fazer um gatinho de luz, eu faço. A gente fala que ele é desonesto, mas se eu estiver na fila do médico e a pessoa na minha frente der uma bobeada, eu passo na frente, professor, vou ser atendido primeiro. Se cai R$50 da carteira de uma pessoa, eu piso em cima da nota para ela não ver, e aí depois eu pego. E, professor, eu vou falar uma coisa, olha que interessante, outro dia não, na verdade, acho que foi em 2019, 2018, uma pessoa, esses grupos de WhatsApp, né? Uma pessoa falou o seguinte no grupo, falou assim, olha, graças a Deus que eu saí e eu achei R$50. Ela sabe quem foi a pessoa que tinha perdido esses R$50. Tinha como devolver. Graças a Deus que eu achei. E aí eu perguntei o seguinte, rapaz, será que não foi Deus que te colocou lá para você pegar esses R$50 e devolver para a pessoa? Né? Será que Deus queria realmente que a pessoa perdesse os R$50 para ele compor o seu patrimônio? Será que ele não pensou assim, vou colocar esse cara ali, porque ele vai pegar esses R$50 que a pessoa perdeu e vai devolver para a pessoa? Se eu pego os R$50 da pessoa que está lá na fila lá do lanche e pego para mim esses R$50, como que eu reclamo do político que pegou 50 milhões? Os valores, as proporções são diferentes, mas os valores pessoais são os mesmos. Eu fui desonesto com os R$50, ele foi desonesto com os 50 milhões. Será que uma pessoa que é desonesta com R$50, será que ela seria honesta, professor, com 50 milhões? Imagina, se a pessoa já faz isso com R$50, 50 milhões, então, olha. Outra coisa para vocês anotarem. Qual é a visão de futuro de vocês? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu dava tiro para todos os lados e eu não sabia exatamente o que eu fazia da vida, como seria a minha vida e tal. Quando foi em 2017, eu fiz um planejamento para 2, para 1, para 3 e para 5 anos, né?
É lógico que eu vou ser sincero com vocês, o planejamento para 5 anos eu precisei mudar, porque no meu planejamento não tinha previsto a pandemia, né? Então, quebrou as minhas pernas assim, com muita força. Mas eu fiz o planejamento. Vejam que não é comum para nós planejarmos de fato. Vocês estão no curso hoje. Vocês estão fazendo o curso. Para quê? No que esse curso? Estou fazendo o curso para eu poder trabalhar. Eu termino o curso daqui a 6 meses, ou daqui a 2 meses, daqui a uma semana, e aí eu vou trabalhar. Vai trabalhar no quê? Fazendo o quê? Onde? Como que vocês vão arrumar esse emprego? Não sei, Deus proverá. Se eu acredito em Deus, Deus proverá. Se não, o universo vai me responder, ou algum amigo vai ajudar. O que vocês vão fazer da vida de vocês? Onde vocês querem, e aí anotem, onde vocês querem estar, o que vocês querem estar fazendo daqui a um ano. Pessoal, um ano passa rápido. O que vocês querem estar fazendo daqui a 3 anos? 3 anos passa rápido pra caramba. Quando vocês virem, já passou 5 anos. E, de repente, vocês voltaram, né, novamente a fazer mais um curso na instituição e já passou 5, 6 anos e vocês vão estar conversando. Poxa, passou 5 anos e eu nem vi o tempo passar. Quando eu fui para a faculdade de Direito, tinha uns amigos que falavam para mim o seguinte, falavam assim, poxa, mas você vai estudar 5 anos, 5 anos é tempo pra caramba, seu filho é pequeno, acabou de nascer há pouco tempo, você vai passar 5 anos na faculdade, depois você não vai passar na OAB e vai fazer o quê? Olha só, a pessoa já sabia que nem na OAB eu ia passar, né? Porque veja que é mais fácil você encontrar alguém para te puxar para baixo do que para te puxar para cima. Por isso que você tem que ter tudo, você tem que ter a sua visão de futuro. E na minha cabeça estava claro, olha, eu vou fazer esses 5 anos de direito, eu sei que não vai ser fácil, mas depois, com fé em Deus e muito estudo, eu vou passar na ordem. De fato, eu passei na ordem, consegui passar na ordem de primeira. Prestei, passei. Se eu tivesse ficado com aquele pensamento de que é difícil, ou de que 5 anos ia ser muito difícil de fazer, e aí as pessoas ficam esperando o tempo certo para fazer as coisas, o momento perfeito, as condições perfeitas, e talvez o momento perfeito, as condições perfeitas não vão existir nunca. E o que a gente vai fazer? Ficar parado, imóvel, vendo o tempo passar? Olha, pessoal, não tenho dúvida. Os próximos 5 anos eles virão. Não sei quem vai estar no governo, não sei onde eu vou estar trabalhando, não sei como vocês vão estar, não sei como eu vou estar, mas com certeza os próximos 5 anos eles vão passar, pessoal. E o que vocês querem estar fazendo daqui a 5 anos? Vocês querem continuar daqui a 5 anos fazendo o que eu chamo de planejamento dos sonhos. Porque funciona assim, professor, olha só, antes da gente dormir, e é comum isso, antes da gente dormir, a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente começa a bolar aquele mundo ideal. Antes de dormir, a gente voa, a gente vira super-homem, porque se eu tivesse super força seria assim, aí a gente ganha na Mega Sena. Se eu ganhasse na Mega Sena 40 milhões, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, e a gente começa a construir castelos na nossa cabeça que só funcionam na nossa cabeça. E aquilo nutre, a gente libera aí sensações, boas sensações antes de dormir, a gente dorme feliz. E aí eu penso lá, eu vou ser médico. Como seria se eu fosse médico? Seria maravilhoso. Só que eu acordo no outro dia e aí eu penso assim, poxa, mas ser médico, estudar 5, 8 anos é muito difícil, medicina é muito difícil. É melhor, professor, eu deixar para lá. Deixa esse sonho para depois, deixa isso para lá, não é para mim. Pessoal, todo mundo que conseguiu alguma coisa na vida, um dia antes de conseguir sonhou.
mas no outro dia colocou em prática. Você que está me vendo agora, você coloca seus planos em prática? Você de fato faz esses planos? Escrevam aí, anotem aí os planos de vocês para 1, para 3 e para 5 anos. O que vocês querem fazer? Depois que vocês anotarem no papel o que vocês querem fazer, comecem a planejar. O que eu vou fazer para atingir as metas e os objetivos do primeiro ano? O que eu vou fazer para atingir as metas e objetivos do terceiro ano? E o que eu vou fazer para chegar, né, nas metas e no objetivo do terceiro ano, do quinto ano? Tudo bem? Vamos para frente. Vejam, pessoal, que existe o que a gente chama de linha da vida. Essa linha da vida, para ficar de uma forma fácil de entender, imaginem aí na cabeça de vocês, é possível que vocês conheçam pessoas que vivem acima da linha da vida. As pessoas que vivem acima da linha da vida são aquelas pessoas que elas conseguem... Não, vamos começar a falar das pessoas que vivem abaixo da linha da vida. Pessoas que vivem abaixo da linha da vida são aquelas pessoas que, primeiro, elas encontram desculpa para tudo que elas não conseguem fazer. Ah, mas não deu porque não tenho dinheiro. Isso é limitação? Claro que é. E tem coisas que nós não vamos fazer porque a gente não tem dinheiro, isso é óbvio. Mas vejam, eu tenho que tentar achar uma solução para isso. Se não der, eu redesenho a minha visão de futuro de um jeito talvez um pouco mais realista, porque o que eu não posso fazer é sempre achar uma desculpa para tudo aquilo que eu não consigo fazer. Eu não posso procurar sempre um culpado, mas eu não fiz isso porque o meu pai, ou porque a minha mãe, ou porque minha namorada, meu namorado, minha esposa, meu esposo, ou porque o presidente, ou porque o prefeito. Mas veja que as pessoas que estão abaixo dessa linha da vida são aquelas pessoas que elas sempre vão encontrar uma desculpa e um culpado para tudo. São aquelas pessoas que a gente chama de termômetro, que são aquelas pessoas que, se tiver dando tudo certo na vida delas, na cidade, no país, elas estão lá felizes. Se as coisas começam a dar errado, elas começam a ficar tristes. E aí elas vão vivendo apenas do jeito que o mundo externo influencia elas. Se tiver tudo bem, elas se sentem bem. Se não tiver tudo bem, elas se sentem mal e pronto. Isso é uma pessoa que vive abaixo da linha da vida. Agora veja as pessoas que vivem acima da linha da vida. São aquelas pessoas que, primeiro, elas se responsabilizam pelas coisas que acontecem na vida dela. Porque, direta ou indiretamente, posso dizer que a grande maioria das coisas que acontecem na nossa vida são de nossa responsabilidade. Seja por uma... mas... Poxa, você não entende que eu não consigo fazer nada porque o meu marido, ele não permite que eu faça, ele dificulta muito a minha vida, ou a minha esposa não é fácil, ou minha mãe não é fácil, não, porque eu tenho 5 filhos e eu não sei o que eu faço, não consigo fazer por conta disso. Mas veja, foi escolha de vocês ter esse marido, ter essa esposa, né? Então, foi escolha de vocês aceitarem aquilo que o outro ou que a outra quis de vocês, aceitar de uma forma, de repente, um pouco mais passiva. Então, direta ou indiretamente, aquilo que vocês escolhem para vocês vai refletir na vida de vocês. Então, quanto maior e melhor for eu tomar a responsabilidade para mim, quanto mais eu participar das minhas próprias escolhas, ser protagonista da minha própria vida, melhor vai ser a minha vida e mais fácil conquistar aquilo que eu desejo. Vejam que, se a gente parar para pensar, a gente vai ver pessoas que têm muito dinheiro e só fazem besteira. Meu Deus do céu, se eu tivesse o dinheiro que fulano de tal ou ciclano tem, a minha vida seria muito diferente. Eu não faria
as mesmas escolhas, eu não faria da mesma maneira que aquela pessoa faz. Porque, embora aquela pessoa ela tenha muito dinheiro, ela tenha, de repente, um poder financeiro grande, um poder econômico grande, ela não sabe administrar a própria vida, ela ainda, a gente pode dizer que ela vive abaixo da vida, da linha da vida. E nós temos pessoas que elas ganham pouco, que elas vivem numa pobreza muito grande, que elas têm a saúde debilitada, têm problema na família, mas são pessoas que sempre estão dando risada, sempre estão conseguindo ali a maioria das coisas que elas querem fazer dar certo, e a gente se pergunta, professor, é Deus? Será que Deus, eu falo de Deus porque eu acredito, então, será que Deus falou assim, olha, fulano de tal vai ser feliz, ciclano, não. Será que é uma escolha divina? Ou será que não são as nossas próprias escolhas que definem como que vai ser a nossa vida? Anotem aí, sobre essa linha da vida, vocês estão abaixo, acima da linha da vida, ou então, não, eu estou ali no limite, ali, ó, estou em cima da linha, não estou nem para cima, nem para baixo. Mas o que eu faço para subir? O que eu faço para estar acima da linha da vida? E aí, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e agora eu gostaria que vocês pensassem de coração nessa pergunta. Talvez ninguém nunca tenha falado isso para vocês, tenha perguntado isso para vocês, e talvez isso até soe estranho, mas eu vou pedir para que, de fato, vocês pensem nisso. Como será o seu tempo derradeiro na Terra? Vamos lá pensar no nosso velório. É uma coisa que a gente não gosta de conversar, mas eu acredito, né, professor? Talvez não, mas eu acredito que todos nós um dia vamos, né? Eu acredito, pode até ser que não, mas eu acho que todos nós um dia vamos. E aí eu quero que vocês pensem no seguinte, pensem de verdade, com muita seriedade. Se vocês estivessem lá, no velório de vocês, 3 perguntas. Primeiro, quem vocês gostariam que tivesse lá? Quem? Vejam que, às vezes, vão amigos, às vezes vão parentes, primo, tia, amigo, cunhado, só que, às vezes, vão pessoas que nem gostavam tanto da gente, mas acabam indo. A gente tem até aquela mania de falar que a gente só encontra todos os parentes ou em velório ou em casamento, né? Porque a gente acha que em velório todo mundo tem que ir, em casamento também. Mas eu quero que vocês pensem de coração. Quem vocês gostariam que, de fato, estivesse lá? E depois, com calma, anotem aí no papel essas 3 perguntas, que eu acho que é interessante vocês responderem, e já já vou explicar por quê. Quem vocês gostariam que tivesse com vocês lá no derradeiro minuto? Segunda pergunta, o que vocês gostariam que essas pessoas estivessem comentando de vocês? Veja, as pessoas vão estar lá. Vocês já sabem, ou vão saber quando responderem, quais são as pessoas que vocês querem que estejam lá. E o que vocês querem que elas estejam conversando. Ah! Já foi tarde. Já devia ter ido já uns 20 anos atrás. É isso que vocês querem? Acredito que não. Até porque essas pessoas lhes são caras, são pessoas que vocês gostam. Então, o que vocês gostariam que essas pessoas estivessem comentando ou conversando sobre você? Ah, foi uma pessoa legal, ah, vai deixar saudade, ah, como eu gostava dessa pessoa, poxa, essa pessoa me ajudou tanto, foi tão importante na minha vida. Escrevam lá o que vocês gostariam que essas pessoas estivessem comentando de vocês. E agora, a terceira pergunta, e talvez a mais importante das 3. A vida que vocês levam hoje, da maneira que vocês levam hoje, é o suficiente para que estas mesmas pessoas que vocês já escolheram
estejam comentando de vocês isso que vocês querem que elas comentem? Ah, eu adoraria que as pessoas falassem para mim, poxa, como essa pessoa foi uma pessoa legal. O que vocês fazem da vida de vocês é o suficiente para que essas pessoas achem de fato que vocês são legais? Eu queria que dissessem, poxa, mas essa pessoa vai fazer falta no mundo. E aí eu pergunto para vocês, a vida que vocês levam hoje é suficiente para que, se vocês se forem, vocês façam falta no mundo? Façam falta para essas pessoas que vocês já escolheram? Vejam que, se vocês chegarem à conclusão de que sim, eu diria que vocês estão no caminho certo, é por aí que vocês devem seguir e devem intensificar isso, fazendo lá escrevendo sua missão de vida, seus valores e fazendo o seu planejamento para potencializar isso. Agora, se vocês chegarem à conclusão que a vida que vocês levam hoje não é suficiente para que as pessoas possam dizer isso, é sinal que está no momento de vocês mudarem de atitude. E aí vocês precisam pensar, o que eu tenho que mudar na minha vida? O que eu tenho que mudar no meu pensamento, no meu comportamento, no meu dia a dia, para que eu consiga de fato isso? Está claro até aqui, pessoal? Claríssimo. Procrastinação. Vejam só. Eu não sei se vocês são como eu. Eu adoro Netflix. Professor, pensa num cara que gosta de filme. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tinha uma vontade muito grande, há muito tempo, de ter um telão em casa. Então, eu comprei primeiro um data show, comprei lá, né, um retroprojetor, tal, data show, deixei ele, passou um tempo, eu fui e comprei um telão, depois eu instalei, professor, na sala de casa. Então, na sala de casa eu tenho um telão, eu tenho o data show ali, tem uma caixa de som ligado nele, e aí eu assisto o filme lá, eu coloco o filme, eu adoro o filme. Só que, se eu fizer só o que eu gosto, como fica a minha missão de vida? Como fica o meu planejamento? Como fica, né, a minha visão de futuro, aquilo que eu quero para mim, se eu só procrastinar? Veja que a grande maioria das pessoas, e acreditem, eu me coloco no meio, professor, eu sou comunicador geralmente é um pouco procrastinador, né, começa várias coisas, não termina todas elas, e acaba procrastinando, demorando, ou porque está lá na Netflix, ou porque está fazendo alguma outra coisa que lhe dê prazer, ou seja, porque está esperando o momento ideal, né? Está esperando a sorte chegar, está esperando o carnaval, está esperando fazer sol, está esperando parar de chover. Mas, pessoal, vejam, a gente está esperando o tempo todo. A maioria das pessoas esperam o tempo todo. E aí eu pergunto para vocês, o que está faltando para vocês, de fato, colocarem em prática os sonhos de vocês? O que está impedindo vocês de serem, de fato, aquelas pessoas que vocês gostariam de ser, aquelas pessoas que vocês deveriam ser? Se não dá para fazer da melhor maneira possível, vai fazendo como dá. Mas vão fazendo. Só do fato de vocês estarem aqui comigo hoje, já demonstra que vocês estão estudando, vocês estão fazendo um curso, vocês estão correndo atrás, e isso é extremamente importante, eu fico feliz com isso. Mas, para além disso, o que vocês vão fazer? Quando que vocês vão dar o primeiro passo? E aí, quando a gente fala sobre sobre essas questões, a gente cai na gestão de tempo. Como que vocês organizam o tempo de vocês? Eu falei do Netflix, eu falei do meu telão. Se eu ficar o dia inteiro no meu telão, o dia inteiro fazendo só o que me dá prazer,
E quando eu falo em dar prazer, pessoal, vejam que há uma diferença extremamente grande entre um prazer momentâneo, curto, de um prazer duradouro. O que a gente tem que procurar na nossa vida é algo que nos dê prazer a longo prazo. Vejam que eu conheço pessoas que falam assim: quando eu me aposentar, eu vou ter uma casa legal, eu vou viajar, eu vou ter o carro que eu quero, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer não sei o quê. Só que hoje ela não faz nada para conseguir isso que ela quer lá na frente. A gestão de tempo não é fácil para ninguém e não é fácil para mim. Conseguir atrelar várias atividades em uma única pessoa, de fato, não é fácil. E aí, eu quero que vocês anotem o seguinte: divisão de tempo ou gestão de tempo é o que na vida de vocês, de fato, é importante, o que na vida de vocês é imprescindível, ou o que na vida de vocês é, digamos, irrelevante. Vejam, quando eu falo irrelevante, eu não estou falando que não tenha valor, não é isso. Mas quando a gente pensa em futuro, quando a gente pensa em plano, quando a gente pensa em planejamento, e quando eu penso em conquistar alguma coisa, quando eu falo em gestão de tempo, eu estou dizendo gerir o seu tempo para conseguir conquistar aquele sonho, para conseguir conquistar aquele algo que você quer. Então, eu faço 3 linhas no caderno: o que é importante, o que é imprescindível e o que é substancial, né? Vamos usar essa palavra que acho que fica mais legal, né, professor? Que é substancial para mim. Por exemplo, eu estou estudando para me tornar psicanalista clínico. Eu quero começar a clinicar o ano que vem. Das minhas atividades, assistir filme no meu telão é importante, é imprescindível ou é circunstancial? É importante, né? É legal, é gostoso, eu sei. Mas para atingir esse objetivo, é imprescindível? Não. Se eu não assistir o filme, eu vou conseguir. É importante para eu conseguir alcançar meu objetivo? Não. Então é circunstancial. O que é mais fácil para eu abrir mão? Falando em conquistar alguma coisa, alcançar os nossos sonhos. No que é importante, no que é imprescindível, vocês podem chamar, tem gente que chama também de urgente, e o que é circunstancial. O que é circunstancial é mais fácil de eu abrir mão. Então, na vida de vocês, o que vocês podem abrir mão para alcançar os seus objetivos? O que é extremamente importante, imprescindível, o que é urgente, o que vocês precisam fazer hoje que não tem jeito, e o que é importante? Carlinhos, mas importante e urgente não é a mesma coisa? Não. Vejam só, por exemplo, o professor pediu para vocês um trabalho, uma dissertação sobre alguma coisa. Já que vocês estavam falando sobre contabilidade, né, ele passou lá um trabalho sobre fluxo de caixa para o pessoal lá que é do financeiro, né? O pessoal que é do financeiro vai entender. Pediu um fluxo de uma tabela de fluxo de caixa para vocês. Isso é importante. Vocês têm até o dia 10 do mês que vem para poder entregar. Só que a gente vai procrastinando, vai assistindo muito filme, vai deixando para lá, e aí quando chega do dia 9, um dia antes, a gente percebe que o trabalho não está feito. Isso quase não acontece, não é, professor? Quase não acontece. Não. O pessoal aqui do Sebrae, a gente pede atividade hoje, o menino já fala só, tá pronto já. Acaba de pedir, né? Ele já acaba de pedir, já tá pronto. Mas vejam,
Eu tinha uma coisa que era importante. Eu só quero que você me fale que aluno que é esse, que eu vou dar até estrelinha para ele. Opa, eu acho que é a Bruna. A Bruna é assim. Pediu agora, daqui a pouquinho já está pronto. Isso. Né, Bruna? Porque aí... Bruna? É mais ou menos, Assisto um pouquinho de filme, mas eu faço. Bom, mas vejam que não é para deixar de assistir o filme, não é para deixar de se divertir. Mas eu não posso deixar aquilo que é importante acumular, porque aí aquilo que era importante acumulou e se tornou urgente. E na hora que eu estou fazendo aquilo que é urgente, provavelmente vai ter outra coisa que ainda é importante e que eu vou ter que deixar de fazer, professor, porque quando aquilo que é urgente era só importante, eu não fiz. Agora eu tenho algo que é importante para aquele dia e tenho algo que é urgente. Eu vou fazer o que é urgente. Aí esse algo que é importante que eu faria no dia 10, eu não vou fazer no dia 10, e aí no dia 11 ele vai se transformar em urgente. E aí a gente começa a se tornar aquela pessoa que fala assim: poxa, mais 24 horas no dia para mim não é o suficiente, não estou conseguindo dar conta, eu só ando estressado, eu só ando nervoso, porque o tempo é pouco. Será que o tempo é pouco? Ou será que é a gente que não está sabendo gerir o nosso tempo? Então, dividam suas atividades entre importante, urgente ou circunstancial. Pessoal, e não tenham dúvida, todos nós merecemos. Todos nós merecemos. Vejam aqui nesse desenho. Nós temos, de um lado, várias pessoas. Vê se isso faz sentido para vocês. De um lado, várias pessoas olhando para uma pessoa só do outro lado, e essas várias pessoas querendo estar naquele lugar que aquela pessoa está, e elas pensam: o que é que ela fez para estar lá? E aí a gente começa a ouvir das pessoas o seguinte: olha que sortuda, deu sorte. Será que foi sorte? Merecer, nós merecemos, eu mereço uma vida legal. Mas, de repente, essa pessoa foi lá e ela deu um pulo. Eu falo, geralmente as pessoas falam, dê o primeiro passo. Eu já vou além e falo, dá o primeiro pulo. Pula para frente. Só que, vejam, tem um buraco aí. Né? O pulo de vocês tem que ser suficiente para chegar na próxima viga. Por isso que é importante a gente planejar. Qual que é o impulso que eu vou ter para chegar na próxima viga? Como que eu vou fazer para chegar lá? Adianta dar um pulo para o primeiro passo? Não, se eu der o primeiro passo, eu caio. Então, eu vou lá e dou o primeiro pulo. Mas não desistam. Pessoal, problema todo mundo vai ter. Dificuldade eu tenho também. O professor está aí dando aula para vocês, mas ele está com problema. Com certeza, se perguntar, não vai estar tudo perfeito. Alguma coisinha, né, professor? Vai ter que estar aí para ser ajustada. E o que é que vocês vão fazer? Vão desistir porque vocês têm problemas? Não, de maneira alguma. O que falarão de vocês? O que vão falar de ti? É menos importante do que o que vocês vão falar de vocês mesmos. É menos importante do que aquilo que vocês sabem de vocês mesmos. Aquele negócio de, eu tenho a mente tranquila com o que eu estou fazendo. Ter a mente tranquila é perfeito, é ótimo. Mas eu só posso ter a minha mente tranquila de fato se eu, de fato, estou conseguindo viver aquela vida que eu quero. E vejam que a felicidade, como eu disse, é diferente para cada pessoa. De repente, o meu estilo de vida não vai alimentar vocês. E, de repente, o estilo de vida de vocês não vai me alimentar. Né? Por isso que eu preciso saber o que eu quero de verdade. E vejam, para a gente terminar, professor, já estou no finalzinho, está dando meu tempo. Olha que interessante. A gente sempre ouve por aí a frase do seguinte, de que a dor é inevitável, né? O sofrimento não. Mas quem inventou isso daí é uma frase de autoajuda. De fato, até é meio de autoajuda mesmo, confesso. Mas essa frase não diz a realidade. Será que não? Vejam,
que duas pessoas que têm o mesmo problema, ou a mesma dificuldade, ou o mesmo empecilho, ou o mesmo desafio, como a gente costuma dizer, elas vão reagir de maneira diferente. E aí eu vou perguntar para vocês, de que maneira vocês reagem diante dos problemas que surgem na vida de vocês, ou que, veja, uma coisa é eu interpretar como problema, outra coisa é eu interpretar como desafio. Como que vocês interpretam os desafios na vida de vocês? Em 2017, antes de eu fazer aquele planejamento para 5 anos, eu estava fazendo um tratamento para coluna. Acho que a maioria dos brasileiros tem problema de coluna, mas o meu problema tinha se agravado. E com esse problema, eu estava perdendo o movimento da perna direita. Então, às vezes, meu amigo, às vezes o que acontecia? Eu ia andar, meu corpo ia, a minha perna não ia. E aí eu caía. E aí eu caía no chão. Falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso mudar esse cenário. E aí, uma das coisas que eu podia fazer no tratamento era uma cirurgia que tinha 50% de chance de dar certo, 50% de chance de não dar. Só que era o que eu podia fazer, eu não podia fazer mais do que isso, ou eu podia não fazer nada e continuar naquela situação. E aí, aconteceu uma coisa legal que eu não tinha programado, eu fiquei internado, que não foi legal, fiquei internado por 9 dias. E eu falei para vocês no começo dessa conversa que a minha vida ela é musical. Como que eu ia ficar, professor? 9 dias internado sem música. Se a minha vida é extremamente musical, não ia rolar. E aí eu consegui levar um violão para o hospital. Eu levei o violão, e aí quando chegava lá o finalzinho da tarde, às vezes ia algum médico, ou enfermeiro, enfermeira, eles iam lá para o meu quarto e a gente tocava umas músicas, a gente cantava um pouquinho. No dia da cirurgia, 1 hora antes de eu descer para o centro cirúrgico, eu já estava há mais de 8 horas de jejum, eu já estava tomando soro já, né, até por conta dessa questão de jejum e tal, eu recebi uma visita. Eu vou mostrar aqui para vocês a visita. Não, eu esqueci, é parecido com Doutores da Alegria, mas eu não lembro agora o nome deles, me perdoem. Se eu lembrar, daqui a pouquinho eu falo. Mas aí, eu estava lá, aqui na foto, está aqui do lado da tela, aqui embaixo, de onde está escrito a decisão é sempre sua, tá? Minha esposa, que ela estava comigo, né? E aí, tinham mais 5 pessoas. E esse senhor já mais alto, ele entrou no quarto e na hora que ele entrou, eu estava tocando violão em cima da cama. Aí ele pegou e falou assim, é aqui que está o Antônio Carlos? Eu falei, meu amigo, sou eu. Ele falou assim, você vai fazer cirurgia agora, né? Eu falei, eu vou, daqui a 1 hora, mais ou menos. Ele falou assim, você vai tomar anestesia geral, né? Porque a anestesia geral, para quem nunca tomou, e eu nunca tinha tomado, às vezes a gente fica meio receoso, né? Porque a gente fica com aquilo, meu Deus do céu, eu vou tomar essa anestesia, será que eu vou? Será que eu volto? Né? E a gente fica com esse negócio na cabeça. E ele falou assim, você vai tomar anestesia geral, né? Você vai fazer a cirurgia. Eu falei, vou. Ele falou, e você tá aí em cima da cama tocando violão? Aí ele deu risada. Eu falei, eu tô, não tem contraindicação. O médico não falou que eu não posso tocar violão, falou que eu não posso comer. Então, sem comer, eu tô, mas tô aqui com o meu violão. Aí ele brincou, ele falou assim, poxa, mas aí a gente perdeu a viagem, que a gente veio aí te alegrar. Eu falei, não, meu amigo, você não perdeu a viagem. Vem pra cá que a gente vai tocar violão junto. Vamos cantar todo mundo até a hora da cirurgia. Tem 1 hora pra gente tocar violão ainda. Pessoal, por que eu mostrei isso? Por que eu achei isso legal? Essa foto é do site deles, lá foi eles que tiraram, não fomos nós que tiramos a foto, porque eles falaram assim, esse rapaz ele falou para mim, falou assim, olha, eu posso tirar uma foto para colocar no site, porque não é todo dia que a gente vê alguém que vai operar da coluna tocando violão em cima da cama. Mas, pessoal, vejam, vamos imaginar o pior ambiente possível. Vamos imaginar que fosse o caso de eu ir lá para a cirurgia, tomar anestesia geral e não retornar mais da cirurgia. Eu tinha mais 1 hora de vida.
Se fosse o caso, graças a Deus não foi, e por isso que eu estou aqui. Mas se fosse o caso, como que eu ia querer viver essa última 1 hora de vida? Chorando, reclamando, triste, ou tocando violão, que é uma coisa que eu amo fazer. Como que vocês querem viver a vida de vocês, mesmo com as dificuldades que eu sei que vocês têm, que é diferente para cada pessoa? Como vocês vão escolher viver esses momentos na vida de vocês? Outra pergunta. As pessoas, elas falavam assim, coitado do Antônio Carlos. Poxa, tá com problema de coluna, quase não consegue andar. Meu, ele tá internado porque ele tá muito ruim. Na minha cabeça, o pensamento que tinha era outro. O pensamento que tinha na cabeça é o seguinte: graças a Deus que eu estou internado, porque eu não estou conseguindo andar, e agora eu tenho uma possibilidade, eu tenho uma chance de voltar a andar. Então, para mim, estar internado ali não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. Veja, era uma bênção, porque era o jeito de eu melhorar, é o jeito de eu construir uma vida melhor. Então, se nós pegamos aquilo que as pessoas chamam de problema, a gente transformar em desafio e a gente caminhar para, de fato, resolver esses desafios, quem é que ganha com isso? E aí, como derradeira pergunta, e para encerrar a nossa palestra, eu deixo para vocês. Como vocês interpretam a vida de vocês? Como vocês interpretam cada desafio que acontece na vida de vocês? Um problema, uma âncora que vai puxar vocês para baixo, vai puxar vocês para o fundo do mar, ou um trampolim que vai levar vocês para baixo, mas vai dar o impulso suficiente para vocês darem aquele primeiro pulo que a gente falou lá embaixo. Pessoal, obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, se quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Tamo junto. Espero que eu tenha conseguido, de algum modo, esclarecer alguma coisa, ou, na verdade, o meu objetivo maior aqui não é de esclarecer, nem de ensinar vocês a fazerem nada, mas é de colocar dúvida na cabeça de vocês, porque essas dúvidas vão trazer pensamentos, e esses pensamentos vão, aí, de fato, movimentar a vida de vocês. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Eu consegui voltar para a tela? Consegui, né, professor? Conseguiu. Muito obrigado por vocês terem ficado até agora, por não terem jogado tomate, vocês não iam conseguir, porque é uma palestra online, embora vocês possam ter vontade de jogar, né, não vão conseguir, mas muito obrigado por ficarem comigo até o final. E lembrem que a vida plena é diferente para cada pessoa, mas para conquistá-la, começa com a intenção de vocês, pessoal. Muito obrigado. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Querem fazer algum tipo de pergunta? Eu, na Carlos, verdade, não é... Desculpa. Pode falar, Bruna, pode falar. Eu, na verdade, não é pergunta e nem dúvida. É mais uma experiência que eu passei agora. Ô, Cristiano, eu me inscrevi nessa aula para realmente ter a possibilidade de pegar o meu certificado, que eu preciso das horas e tudo mais. Uhum. Eu não dava nada para essa live. Nada. E, Carlos, você tá de parabéns. Sinceramente. Poxa, obrigado. Parabéns. Porque realmente foi tocado em pontos aqui nessa live que eu nunca imaginaria parar para pensar. Nunca imaginaria escrever alguma coisa, colocar a nossa cabecinha para pensar, porque, querendo ou não, o nosso cotidiano todos os dias é muito corrido. Então, a gente não para pensar nessas coisas, a gente não para pensar em meta, a gente não para pensar em motivo da vida, a gente não para pensar em nada. Então, realmente, eu entrei nessa live leiga e tô saindo
muito inspirada, sinceramente. Você tá de parabéns. Muito obrigada. Nem é, assim, puxando saco não, mas é porque realmente a live foi maravilhosa. Muito obrigada. Poxa, obrigado. Ganhei a tarde, Bruno. Valeu, obrigado mesmo, de coração. E aí, gente, mais alguém? Eu, Ana, gostaria de falar também. Vai lá, Ana. Igualmente a Bruna falou, o Carlos está de parabéns. Eu tenho depressão e ansiedade, e eu também vim para essa live assim, pensando, não vai ser nada demais. E, sinceramente, tá me motivando a viver, tá me motivando a ser uma pessoa assim, melhor, sabe? Eu tô até sem palavras e obrigada. Muito obrigada, Carlos. Opa, Ana, eu que agradeço aí o feedback, fico feliz mesmo, de coração. Obrigadão. Ó, eu até arrupio, meu olho começa a coçar e começa a querer descer alguma coisa chamado água, lágrima, o nome que você quiser dar aí, porque, mais uma vez, Carlos, você conseguiu cumprir a sua missão, né? Com esses depoimentos, eu acredito que mais pessoas aqui tenha passado, né, por algum momento de reflexão, de parar para poder compreender isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode levantar a mão aí, pode me interromper, mas eu quero falar. Esse tema é um tema que eu já conheço, né? Conheço bastante coisa nesse sentido. Mas quando você passa por uma situação que é de quase morte, vamos dizer assim, você começa a refletir. Inclusive, eu estou até escrevendo, Carlos, um e-book de um momento que eu vivenciei, né? Eu peguei Covid, aqui em casa todo mundo pegou Covid, só que eu quase morri. Eu peguei também. Né? Pois é, eu fiquei 10 dias internado. Quando eu cheguei lá, a pessoa que estava comigo no quarto, eu virei para ele e falei assim, ó, nós temos uma televisão aqui na frente, nós estamos proibidos de assistir notícia jornalística, tá proibido, porque a gente chega aqui, eu tava com 70% do pulmão comprometido, 70%. E você vê o negócio de jornalista falando que morreu 4 mil, na hora você vai pensar que você é o próximo, né? Porque se morreu 4 mil um dia, no outro dia morreu 2 mil, no outro dia 3 mil, eu vou virar um número desse. Então virei para o menino e falei assim, ó, nós estamos proibidos de assistir canal jornalístico, só podemos assistir desenho e a novela Gênesis. E se lá na novela Gênesis falar alguma coisa de Covid, a gente tá... eu falei com ele isso. E é muito interessante, cara, que você está falando essa questão de gestão do tempo aí. Lá eu fiquei observando muito, porque eu gosto de negócio, né, business, essas coisas todas, e eu ficava observando assim que muitas vezes nós, como profissionais, nós colocamos vários empecilhos ou colocamos coisas demais para ser geridas. E eu lembro que todos os dias chegava aqueles pequenos deuses lá, aqueles anjos cuidando da gente, e a pessoa vinha com o oxímetro e colocava no dedo. Aí vinha medir a temperatura. E aí eu fui observando e falei assim, cara, uma vez eu li um livro de um filósofo de negócio chamado Jim Rohn, ok? E ele fala nesse livro que nós precisamos, em tudo que a gente faz, tudo existe a meia dúzia de coisas que são fundamentais e importantes para qualquer coisa que você faça na vida. Um agricultor precisa de sementes, precisa de terra arada, precisa da temperatura do sol, entendeu? São pouquíssimas coisas para você ter uma vida próspera. E eu comecei a observar isso e falei, gente, como que é interessante isso, né? E para terminar, tudo isso que você está falando aí, né? Você tem ali o seu sonho projetado, você precisa atingir esse objetivo. E aí, óbvio que no meio do caminho, para a vida ser vida, né, Carlos, precisa de ter esses obstáculos.
E você planeja uma coisa muito bem planejada, e vem a pandemia, parece que Papai do Céu fala assim, não vai ser tão fácil assim, vamos ter uma coisinha para poder mudar todo o cenário. Eu falei da pandemia, né, que é um caso bem atípico assim, mas qualquer coisa que você faça, vai acontecer alguma coisinha que vai fazer com que aquilo não necessariamente aconteça daquele jeito, né? E eu lembro o Carlos e o pessoal que estava aqui, o meu medo era de ser entubado. Porque os números estavam lá, os números. Você ligava a televisão, falava, de 10 pessoas entubadas, só 2 voltam, ou seja, 80%, né? Eu pensei, misericórdia, eu não quero ser entubado de jeito nenhum. E quando chegava a médica, Carlos, a médica, a responsável por fazer desmame do oxigênio, aquela pessoa lá responsável por tudo. Então eu vinha fazer fisioterapia respiratória, colocava o oxímetro batia lá em 97. Nossa, meu pulmão tá ficando bom, tá tudo muito bom. Vinha a médica, inclusive lá no e-book eu tô chamando de fator Mônica, a Mônica é a médica. Ela vinha e colocava o oxímetro no meu dedo, eu despencava para 75. E de repente a mulher um dia falou assim, nossa, 75, a gente vai ter que entubar. Eu falei assim, misericórdia, meu Deus, eu não posso ser entubado, não. É só emoção de te ver, Mônica, que não sei o que. Aí chamou a outra médica e falou assim, a gente vai ter que entubar. Não. Aí ela foi e falou, não precisa não, ele estava comigo aqui agora, 95 de saturação, tá bem. Então, assim, muitas coisas vão acontecendo na sua vida, como para provar para você mesmo se você merece tudo aquilo, sabe? Para transformar você em uma pessoa melhor. Eu acho que essa conversa que nós tivemos aqui, ela esclarece, ela mostra que antes de você ser um profissional, você é uma pessoa. E essa uma pessoa, ela tem uma vida que precisa ser vivida. Tá cheio de gente, pessoas, que vão passar a vida inteira e não vai viver. Porque a vida, ela tem que ser vivida em cada momento da vida. O cemitério é o lugar que tem mais sonhos que não se cumpriram. Entende? Então começa com um pequeno sonho, faz esse sonho acontecer. Eu queria tirar carteira de habilitação categoria A, e aí eu fui, é muito interessante, é para tudo, né? Eu estava conversando com o Carlos aqui agora, eu estou num projeto de passar em concurso público. Mas aí quando você olha aquela quantidade enorme de matéria, são só 60 questões à prova, 4 horas de duração, mas quando você olha aquele tanto de matéria, direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, direito não sei o que, matemática, portuguesa, né? Você imagina, você estudar direito tributário inteiro, só que só vai cair 5 questões. Então você tem toda essa questão aí, que é muito interessante, gente. Eu tirei minha carteira de habilitação na segunda vez, na primeira eu fui reprovado, mas eu fiz mais de 60 horas de aula para fazer um exame que durava 2 minutos, 3 minutos. E aí, quando você consegue, naqueles 3 minutos, conquistar aquele seu sonho, valeu a pena todas aquelas 60 horas que você passou. Mas você nunca vai conseguir fazer 3 minutos de aula para conseguir a sua carteira, para conseguir o seu sonho. Então, eu agradeço mais uma vez a participação do Carlinhos aqui na nossa live. A todos vocês que participaram aqui da live, vocês poderiam ter feito qualquer outra coisa, vocês optaram por assumir esse compromisso aqui com a gente. E parabéns que eu dou parabéns para vocês. E é isso. Mais uma vez, Carlinhos, muito obrigado pelo seu tempo. Tamo junto. Né, dispostos aí. E o pessoal gostou. Em um outro momento, eu vou te chamar de novo, hein, Carlos? Opa, tamo junto. Só chamar que falar nós gosta bastante, né? Eu sei como eu também sou do comunicador. São 3, então. Adoro falar. Pois é. Então, pessoal, o mundo se movimenta assim, né, Bruna? Temos que falar. Com certeza. A Ana também fala.
Oi, Então, Carlos, pessoal, é tudo isso bem? aí. Meu nome é Maria. É só pra aqui, eu também sofri um acidente, né? Eu fui atropelada por uma moto e assim, eu nunca pensei que isso aconteceria comigo, né? A gente olha assim, o trânsito e tudo mais, a gente sabe, mas quando acontece com a gente é outro nível, né? Aí eu fiquei, tipo, 2 semanas na cama, não pude sair pra nada. Eu tava com queimadura de 2º grau e tava com o pé quebrado, um tanto de coisa. E, tipo, eu também estudo para um concurso público, então eu tive que. E ele tá chegando na reta final, eu tive que mudar completamente meu estudo. E, tipo assim, deu até para tirar uma coisa boa disso, porque, graças a Deus, agora eu tô melhorando. E mesmo que eu possa voltar agora para o meu lugar de estudo, tem coisa que eu fazia, que eu estava sentada ou deitada, que eu costumo fazer até hoje. E, assim, acabou que eu percebi que, tipo, não é só comer no livro, né, que a gente passa. Eu percebi o quanto tava ruim a minha parte emocional, assim, sabe? Então, eu acredito que, pelo menos, para tirar dessas coisas ruins, dá para tirar algum aprendizado, né? Ah, sim, tudo, na verdade, tudo depende de como nós interpretamos, né, aquelas coisas que acontecem na nossa vida. A gente pode tirar só como um castigo, ou a gente pode tirar como um aprendizado, como alguma coisa melhor. E que bom que você tirou como aprendizado, isso é muito bom. Muito bom. Não se deixar paralisar, né, pelo problema que aconteceu, que, por óbvio, eu nunca desejaria que você sofresse um acidente, né? Mas você sofreu, essa é a sua realidade. E a partir daí, o que a gente faz? Né? Isso que, de fato, faz a diferença. É isso aí. Então, mais uma vez, Carlos, muito obrigado por contribuir, transbordar tudo que você fez aqui para nós. E a gente vai se falando. E muito sucesso para vocês. Excelente semana para todos vocês. Vocês peguem isso, pessoal. Não simplesmente guarda, não. Usa de fato. Usa tudo isso que vocês aprenderam aqui e transborde na vida de outras pessoas, falando tudo isso que vocês aprenderam aqui. Ok? E mais do que isso, nada disso é mágica. Você falou de valores, e eu acredito muito na simplicidade. Simplicidade ou simples, mágico e divertido. Isso são os meus valores. Então, pegue isso e faça as coisas acontecer para você. Porque você pode pegar isso e viver só da teoria. Quando você aplica isso, você vê que de fato a coisa acontece. Então, mais uma vez, Carlos, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui e até mais. Fala, Wesley. Eu só gostaria de saber se o Carlinhos tem Instagram para a gente estar acompanhando essas coisas. Ah, é, Carlos? Opa, Wesley, é até interessante você falar, é verdade. Eu vou deixar o Instagram e também, se vocês quiserem, eu vou deixar o meu número de WhatsApp, anotem. Nós vamos montar um grupo para, pelo menos uma vez por semana, conversar sobre algum tema próximo aí a esse tema que a gente conversou aqui, ou se aprofundar, seja em gestão de tempo, né, seja em cérebro trino, alguma coisa do tipo, sempre levando em consideração esse tema, né, de vida plena, de felicidade. Então, anotem aí o meu zap, é 11. Viu, professor? Sinta-se à vontade de passar para outras pessoas, para outros alunos, para a gente montar esse grupo. Uhum. É 11, né, que é aqui de São Paulo, 94716-2530, né, 11 94716-2530. E, Wesley, o Instagram é Carlos Anunciação, né, anunciacão.oficial. Carlos Anunciacão.oficial. Perfeito, obrigado. Pessoal. Muito obrigado mesmo e adorei os feedbacks, hein? Ganhei a tarde. Tamo junto. Até mais então, pessoal. Excelente tarde para vocês e semana que em breve se inicia, ok? Então, até mais. Tchau, tchau. Vamos nos falando, Carlos. Vamos até sim. Mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até, com Deus. Boa tarde. Até mais, com Deus. Tchau, boa tarde.